Olá a todos, vamos então com mais uma aula de inglês comigo, professor Jaime, que eu vou falar hoje sobre o evento esportivo do ano, as Olimpíadas de Tóquio 2020. Sim, nós estamos em 2021, mas por conta da pandemia, que não acabou, os Jogos Olímpicos que aconteceram em 2020 foram adiados, para acontecer agora em 2021. Os japoneses não estão lá muito satisfeitos em receber pessoas do mundo todo em plena pandemia, mas enfim, é o que está rolando lá, as Olimpíadas de Tóquio, e logo após nós teremos os Jogos Paralímpicos, também na mesma cidade, na mesma sede, Tóquio, tá? Que está lá hospedando na Vila Olímpica milhares de atletas, jornalistas e delegações do mundo todo. Então, a bandeira olímpica está lá tremulando sobre Tóquio 2020, Tóquio, no Japão, e essa bandeira aqui com esse símbolo é a bandeira olímpica que todo mundo já viu em algum momento, tá? Mas o que significa esses arcos coloridos aqui que vocês estão vendo? Veja bem, cada arco, cada cor representa um continente, né? Então, nós temos aqui a ideia de congraçamento, tá? De união entre os povos. Então, a saber, para lembrar também, você lembra muito bem que blue é a cor azul. O arco blue representa a Europa. O arco black representa a África. O arco red, que é vermelho, representa a América. O arco yellow representa a Ásia. E o arco green, que é verde, representa a Oceania. Então vocês podem ver aqui que eles estão unidos. Essa é a ideia dos Jogos Olímpicos, né? Reunir pessoas do mundo inteiro, dos 5 continentes, para celebrar a diversidade, os jogos, né? O corpo humano, até onde ele pode chegar, todos os seus limites através do esporte. É uma ideia que faz parte, né, do pensamento desse homem aqui, desse bigodudo. Vocês estão vendo aqui o grande bigode, né? Era moda lá no século XIX, final do século XIX. O francês Pierre de Coubertin, que foi o fundador do Comitê Olímpico Internacional, ele que resgatou a ideia dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos foram criados pelos gregos lá há muitos séculos, até mesmo antes de Cristo, tá? E ele resgatou no final do século XIX o ideal olímpico dos Jogos Olímpicos, né? Com as modificações pertinentes ao tempo. Então ele expressou uma frase, né, que resume bem o espírito olímpico. The important thing in life is not to triumph, but to compete. Ou seja, a coisa importante, a coisa mais importante na vida não é triunfar, não é vencer, mas competir. Então essa é a ideia que permeia os Jogos Olímpicos, né? Evidentemente que nós temos lá os vencedores, e esses vencedores, ou melhor dizendo, o vencedor e as pessoas que conseguem um bom desempenho nos jogos são agraciados com as Olympic Medals, com as medalhas olímpicas, né? Que vocês sabem, são 3 medalhas. Gold Medal para o primeiro colocado, Silver Medal para o segundo colocado e Bronze Medal para o terceiro colocado, que é bronze, tá certo? Então, ouro, gold, silver, prata, bronze, que é bronze, para os que obtiveram melhor desempenho em seus esportes, tá? Vocês podem notar aqui número 1, número 2, número 3, que tem algumas letrinhas logo acima deles, né, desses números aqui. O que isso significa? Significa que são os ordinal numbers, tá? Os números ordinais. Então, first, second, third. Ou seja, primeiro, segundo e terceiro. A representação numérica de primeiro, segundo e terceiro é um pouco diferente da língua portuguesa, tá? Então, aqui, como nós temos first, nós pegamos as duas últimas letrinhas, ST, e colocamos logo acima do número, tá? Second, ND, nós colocamos logo acima, e third, que é terceiro, RD, as últimas letrinhas, nós também colocamos ao lado e acima do número 3, tá bom? Então, não se percam mais quando vocês virem na televisão, quando vocês observarem também em algum momento, tá? First, second, third, primeiro, segundo e terceiro, que são os números ordinais. Nós temos 4, 5, 6, mas isso nós vamos ver em outra oportunidade, tá bom? E aqui nós vamos dar uma olhada agora, vamos falar de esportes, Olympic Sports. Vocês podem ver aqui uma gama de esportes olímpicos, tá? Aqui não tem todos os esportes, até porque nessas Olimpíadas de Tóquio os esportes foram até mesmo atualizados, alguns, né? Nós temos o surf, que virou esporte olímpico, nós temos o skate também, que virou esporte olímpico, né? Que juntou-se lá às Olimpíadas. Nós temos aqui vários esportes.
Alguns deles são muito conhecidos da gente, né? São populares, como futebol. Vocês podem ver aqui que nós temos duas palavras, né? Futebol e soccer. Futebol, do modo inglês britânico, né? A palavra mais difundida, futebol, que é o nosso futebol, jogado com os pés. Soccer é nos Estados Unidos para diferenciar o futebol americano, o futebol deles, né? Com a bola oval, aquela o pessoal usando capacete, aquelas roupas pesadas, né? Enfim. Então, futebol é um esporte muito popular, né, entre nós. Beach volleyball, que é o vôlei de praia. Basquetebol, que é o basquete. Boxing, que é o boxe. Enfim, não vamos falar sobre todos aqui, mas nós temos alguns esportes muito populares, né, entre nós. O swimming, que é a natação também, e outros que não são tantos assim, né, como por exemplo o badminton, golfe, que são esportes que não muita gente nem sequer ouviu falar, né? São muito praticados em outros países, mas aqui no nosso país não. Então, tem esportes aqui à vontade para todos praticarem, para todos demonstrarem suas habilidades. Mas enfim, então vamos aqui observar duas pessoas conversando, duas pessoas que adoram esportes. Preste atenção no diálogo que vai se formar entre elas. Vamos lá. I love Olympic Games. Do you like sports? Então veja o que nós temos aqui. Do you like sports? Você lembra muito bem que like significa gostar de alguma coisa, né? I like, eu gosto de alguma coisa, algum objeto. Do, esse verbo do é um verbo auxiliar que não tem tradução porque ele está no simple present na forma interrogativa, tá certo? Então ele é um verbo auxiliar. Então por isso que eu não vou traduzir ele aqui, eu vou traduzir só daqui para frente. Você gosta de esportes? Então essa é a pergunta que ela fez para a moça e ela vai responder, né? Uma moça para outra. Então ela responde: Yes, I do. Yes, I do. Ou seja, sim, eu gosto. Veja bem, olha só. Em vez de ela responder Yes, I like sports, ela simplesmente reduz a história toda usando I do, que é a concordância, ou seja, que ela concorda com o que está sendo perguntado aqui. Você gosta de esportes? Sim, eu gosto. Então, quando nós temos uma pergunta utilizando o verbo auxiliar do, tá certo? Se for em caso afirmativo, você pode utilizar isso aqui tranquilamente. Yes, I do. Claro que está correto se você responder Yes, I like sports. Não tem problema, tá certo? Sim, eu gosto de esportes. Não tem problema. Aqui é uma forma de encurtar caminho. Yes, I do. Esse Yes, I do é como se eu respondesse Sim, eu gosto de esportes. Tá bem? Vamos prosseguir aqui com a conversa que continua. A moça daqui da esquerda pergunta: What's your favorite sport? Então, uma pergunta já conhecida, consolidada da gente, tá? Se eu quiser perguntar, por exemplo, sobre livro, eu pergunto What's your favorite book? Se eu quiser perguntar sobre cinema, sobre filme, What's your favorite movie? Se eu quiser perguntar sobre música, What's your favorite music? Então, como nós estamos falando de esportes, What's your favorite sport? Qual é o seu esporte favorito? Presta atenção na resposta. Tá? Well, I like volleyball, tennis, gymnastics. But my favorite sport is handball. O que nós temos aqui? Bom, ela falou primeiro de alguns esportes que ela gosta. I like voleibol, tênis, ginástica, tá? But, não se esqueçam, tá certo? But significa mas ou porém, mas meu esporte favorito é handball. Handball é aquele esporte que você conhece, evidentemente, né? É um esporte que é parecido com o futebol de salão, vamos dizer assim, jogado com as mãos, né? Com algumas, obviamente, com regras diferentes. Uma bola bem pesada, é um esporte de alto desempenho, inclusive, tá bom? But my favorite sport is handball. Meu esporte favorito é handball. Ok? Vamos prosseguir aqui então com a conversa que continua. How often do you play it? How often do you play it? Presta atenção. How often significa com que frequência. Tá? Então, how often, com que frequência você joga? Esse it que está aqui, você sabe, você lembra que it é o pronome, né? Que significa ele ou ela, que nós usamos para animais, objetos, fenômenos da natureza, tá certo? Outras situações. Então aqui nesse caso, na nossa tradução, eu posso fazer assim: How often, com que frequência você joga
Em vez de eu colocar aqui ele, tá certo? Eu simplesmente traduzo com que frequência você joga, tá? Porque aqui já está subentendido que o it está se referindo a quem? Ao esporte, ao handball, da pergunta anterior, tá certo? No caso da resposta que ela deu, handball. Então, tá, o handball. Então, está perguntando aqui com que frequência você joga handball. Seria essa, tá? No caso assim, a correspondência, tá bom? E a moça aqui responde: I don't play handball, but I always watch it. I don't play handball, but I always watch it. Eu não jogo handball. Don't é a forma negativa, tá certo? O verbo auxiliar do, mas not, forma contraída. I don't play handball, but I always watch it. But aparece aqui novamente, tá certo? Mas ou porém, I always, eu sempre assisto, tá certo? It está se referindo a quem aqui? Está se referindo ao esporte, handball, tá certo? Então, mas eu sempre assisto ele esporte, né? No caso aqui o handball. Eu não preciso traduzir, né? Eu sempre assisto ele, né? Eu sempre assisto, porque aí a gente já fica subentendido que no caso a pessoa assiste sempre handball, ok? Certinho? Então vamos avançar aqui com outro diálogo entre as amigas. What do you think is the most popular sport in the world? What do you think is the most popular sport in the world? Think é um verbo que significa pensar, achar, mas o achar não é no sentido de encontrar uma coisa, né? E sim achar no sentido de, por exemplo, eu acho que as Olimpíadas não deveriam acontecer. Eu acho que deveria ter vacinação para todos, nesse sentido, tá bom? Então, what do you think is the most popular sport in the world? Qual você acha que é o esporte mais popular no mundo? Qual você acha que é o esporte mais popular no mundo? E aqui ela responde: I don't know, but I think it's football. Tá? Eu não sei, I don't know, é a forma como nós escrevemos aqui, como nós expressamos, eu não sei em inglês, I don't know, tá certo? O K aqui quase não é pronunciado, I don't know, tá? But I think it's football, mas eu acho que é futebol, tá? Então, but, ele aparece aqui novamente, I think. Então veja, se a pessoa pergunta o que você acha, né, você responde com eu acho, I think, tá bom? Então, I think it's football. Eu acho que é futebol. No caso, aqui ela não tem certeza, então eu acho que é o futebol, tá certo? E aqui nós vamos prosseguir novamente, tá? What do you think is the most dangerous sport? What do you think is the most dangerous sport? Qual você acha que é o esporte mais perigoso? The most é a forma que nós utilizamos, tá? Para o superlativo, para o comparativo de superioridade, inclusive, tá? Então, what do you think is the most dangerous sport? Qual você acha que é o esporte mais perigoso? O esporte mais perigoso? Então, ela vem aqui e responde de uma maneira diferente, tá? In my opinion, rugby is the most dangerous sport. In my opinion, rugby is the most dangerous sport. Ou seja, o que você acha, o qual você acha que é o esporte mais perigoso? Em minha opinião, minha opinião, rugby é o esporte mais perigoso, tá? Rugby é um esporte muito parecido, aqui faz uma comparação, tá? Com o futebol americano, só que sem as proteções dos jogadores, né? Sem capacete, sem aquela roupa com a proteção e tudo mais, né? É um esporte de impacto também, de alto contato. Então é considerado por muita gente um esporte perigoso, tá bom? Então, in my opinion, rugby is the most dangerous sport. A pessoa pode ter a opinião que quiser, ela deixa aqui bem claro, in my opinion, tá certo? Vamos seguir então com as perguntas que foram feitas, tá? Nesse diálogo aqui entre as amigas. Do you like sports? Você gosta de esportes? What's your favorite sport? Qual é o seu esporte favorito? How often do you play it? Com que frequência você joga? Né? Com que frequência você joga tal esporte que você acha que você é o seu esporte favorito? What do you think is the most popular sport? Né? Qual é o esporte mais popular que você acha? Qual você acha que é o esporte mais popular? What do you think is the most dangerous sport? Então, qual você acha que é o esporte mais perigoso?
Essas perguntas vocês vão responder, é a atividade, tá? Para vocês, vocês vão responder de forma pessoal, em inglês, evidentemente, tá? No caderno de vocês ou de alguma outra forma para que vocês enviem através. Vocês podem responder no Google Docs, vocês podem responder no seu caderno e mandar para mim através do e-mail, tá certo? Fiquem à vontade nesse sentido, tá bom? And what about you? E quanto a você, respostas pessoais, até porque cada um tem sua predileção no esporte, cada um tem a sua opinião sobre o esporte mais popular, o esporte mais perigoso, enfim, tá bom? Então é isso aí. Por hoje nós ficamos por aqui. Vocês chegaram bem, vocês bateram recorde na nossa aprendizagem. E é isso aí, gente. Até a próxima aula. Façam atividade. Goodbye. Take care.